Depois de exatos 10 minutos tentando desembolar essa fiarada aqui, seja muito bem-vindo, pessoal. Você está no Em Casa Podcast de agora. Eu sou o Rafael Freitas. Estou muito feliz que você está aqui novamente. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Fica até o final, eu tenho certeza, convicção absoluta, que você vai sair desse podcast muito edificado, muito abençoado. Vai aprender muita coisa. Já agora não tem como começar sem a presença ilustre e a ajuda do meu brother. Ô, Daniel, roda essa vinheta, pelo amor de Deus, rapaz. Tá louco, Pé? Parecia que eu comecei a fazer esse programa agora. Rapaz, é o nervosismo hoje. Eu tô nervoso, cara. Hoje tá complicado, não tem é? jeito, eu falo. Às vezes, o nível da honra, o pessoal já sabe quem que é o convidado, porque já leu na descrição. A perna dá uma tremida ou não dá? Claro que dá. É diferente, não é? Seja sincero. Oh, meu Deus do céu. Mano, é diferente, cara. Como que fala? O que pergunta? Eu nem sei de nada. Pega na minha mão aqui. Como você tá, meu amigo? Graças a Deus. Tirando esse nervosismo, eu tô bem. E você tá bonito, viu? Obrigado, cara. Já agora, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos assiste, para você que está nos ouvindo. E hoje estamos aqui com ela. Tá louco. A pessoa mais aclamada está nessa cadeira. Exatamente. Eu tô brincando? Nunca. Não. Deus do A céu. primeira dama, pastora Síria Bispo. Seja muito bem-vinda. Seja muito Obrigada, bem-vinda. gente. Obrigada. Que honra. Que honra estar aqui com vocês. Vendo de perto, né? Depois de tanto assistir. Oh! Que legal, cara. Sou fã número 1 também. Nossa, olha só que massa. honra. Eu tô falando que é a pessoa mais aclamada porque desde aquela série de 3 episódios com o AP, né? Que foi desde o início. Sim. E quando a senhora participou, o pessoal já começou a mandar desde aquela altura. Isso tem quantos meses já? Pra ir uns 4 meses? 3 meses. Uns 3 meses? As pessoas meses. têm muita curiosidade, né? De saber quem tá por trás sempre. E é realmente uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivido, da história que o Senhor tem construído em nós. Obrigada. Nossa, boa, vai maravilha. ser top demais. Vamos partilhar aqui muita novidade que tá vindo por aí. Como é novidade, vou deixar mais pra frente. Mas, mãe, eu penso que, pro pessoal que tá de casa agora, já vamos logo. Já fala que vai sair. Vamos explicar o que tá acontecendo. Explica. Pastora Síria, da mesma maneira que nós honramos a vida do apóstolo Rafael Bispo, chamando ele de pai pelo fato da paternidade, nós também chamamos a mãe. A mãe, inclusive, essa mãe aqui, ela é mais nova do que eu, mas nós chamamos ela de mãe. Ela não se importa, tá bem, pessoal? Desde que seja de verdade, né, pastor? É verdade. E é isso, ela é mãe de muitos filhos, tanto aqui em Portugal quanto nas nações, Obrigada. igual o apóstolo Rafael Bispo. Mas eu penso que a maior, assim, dúvida, né, do pessoal de casa, desde aquele episódio, assim, que a pessoa mais perguntaram, assim, foi acerca daquele nível de maturidade, assim, o pastor, eu quero partir disso. Vamos partir desse ponto? Pode ser, meu pé? Vamos pra cima. Essa maturidade, assim, vou dizer, precoce, isso veio como? A senhora cresceu uma adolescente, assim, madura, responsável com as coisas, como é que foi isso? Eu sempre achei que eu tinha mais idade do que eu tinha. Sempre me encaixava no grupo das mais velhas e tudo, mas hoje, eu olhando isso, assim, vendo assim, de fora, né? Eu vejo que realmente Deus nos guarda, né? Então, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, você vê que desde a infância parece que aquela pessoa foi guardada para um propósito. Então, assim, sentia que não me encaixava em certos lugares, não me encaixava na faixa etária, sempre me sentia, assim, mais para frente do que as pessoas da minha idade, mas eu vejo que é realmente uma maturidade espiritual, né? Porque muitas pessoas mais velhas, às vezes, não têm uma maturidade de que uma pessoa mais velha, mais nova, às vezes tem. Então, eu acredito que a maturidade não é uma faixa etária, o Rafael sempre fala isso, mas uma condição de espírito, né? Então, o próprio Senhor, ele é expert em nos amadurecer. É verdade. E as dificuldades, né? A história faz nos amadurecer também. Então, é isso. Isso é forte, né? A maturidade não tem a ver com a idade. Eu sempre ouvi isso também do AP. E como foi, pastora? Assim, vocês casaram, a senhora tinha quantos anos? A gente casou, eu tinha 21 anos. 21. Olha isso. E eu me achava velha, né? Mas hoje eu vejo as meninas de 21 e eu falo, nossa, eu era nova, né? Novinha, vai casando. Eu me Nossa, achava 21 velha. anos? 21 Olha anos isso, eu tinha, assim. Tinha acabado de fazer 21. É interessante que sim, na história do pai, quando ele chegou aqui em Portugal, né? O pessoal, olha, já agora eu vou deixar o convite. Você que não assistiu os 3 episódios, vai lá, volta lá, porque você não vai perder o fio da meada aqui. Vai ficar tudo muito claro, bem esclarecido. Mas para você estar mais inteirado ainda no assunto, volta lá e assiste. E a senhora já estava cá em Portugal,
Né? Você já morava cá quando o AP veio. Eu vim pra cá, fui criada pela minha avó e minha mãe, desde pequena, sempre morou em Portugal, né? E aí, e eu nunca quis vir. Quando eu fiz 15 anos, eu falei, então tá, eu vou. Já tava terminando o ensino médio, vim pra passar umas férias e fiquei. Gostei, me apaixonei por Portugal. Fiquei. E aí, pronto, fiquei, mas só conheci o Rafael 4 anos depois, né? 4 anos depois. 4 anos depois. Eu tinha 15 anos quando eu cheguei aqui. E conheci ele, eu tinha, acho que 19 anos, ia fazer 20, sim. E a cabeça estava ali, pelo fato da idade ali, para namorar, para estudar? Qual foi o foco, assim, Não, desses eu 15 anos? tava focada em estudar. Sim, estudar, sim. Que legal. Quando a senhora conheceu o AP, estava querendo só estudar, fazer um futuro, assim, uma carreira. Então, eu já fiz 3 faculdades e parei no meio do caminho não me encontrando, né? Fiz 2 anos de engenharia civil, ninguém sabe. Eu não sei, por acaso... Nossa, revelações! No momento que o estúdio tá em choque. Segura essa cadeira aí, pessoal. Expert em matemática. Fiz 2 anos de engenharia civil, porque... Pronto, né? Queria ter uma carreira, uma posição, mas sempre aquela insatisfação, né? Era já o chamado me chamando. E não me encontrava. Aí parei um tempo, aí eu falei, acho que não é essa área. Fui para análises clínicas, fiz 1 ano de análises clínicas e parei por condições financeiras, porque aqui o estudo é mais intenso, né? Mais puxado. Então, não dá para trabalhar e estudar. E não estava conseguindo conciliar, e eu precisava trabalhar. Aí fiz mais 1 ano de análises clínicas, gostei muito, mas aí tive que parar e me encontrei depois em Jesus, né? Nossa! Essa eu não sabia, nem o senhor sabia? Não. A senhora então ama matemática. Agora já gosto mais da Bíblia, né? Mas gostava. Nossa, que legal. Não sabia dessa. Sim. Ela gostou mais de análise clínica porque ajuda a cuidar ali também das pessoas, né? O que a senhora exerce hoje. Tem algum sentido, não? Não, análises clínicas você fica dentro do laboratório, né? Faz exame de sangue. Não é aquela pessoa que vai lá coletar, Tira, não. Você faz depois. Você faz os exames, né? Você pega faz os exames. Ok. Então, mas é isso. Não é por gostar. Era porque a pessoa fica... É o problema dos jovens hoje em dia também, né? Isso. É em busca de algo para se dar bem, né? É em busca de algo para ser bem-sucedido, para se dar bem. E às vezes até para ganhar o dinheiro, né? E o que mais vê hoje é os jovens fazendo faculdade, termina... E nunca trabalha naquilo, aí vai se encontrar em outra coisa, né? Eu vejo gente que tem faculdade, aí terminou, é barbeiro. Aí depois é esteticista, porque às vezes a pessoa nasceu para aquilo, mas precisou fazer uma faculdade, porque tem que fazer, né? Tem que fazer. E isso, pastor, é uma coisa muito interessante que a senhora acabou de falar aí. O chamado já estava me chamando. Sim. E como que foi assim? Foi antes do AP ou depois do casamento que o chamado te pegou assim por dentro? Jesus te encontrou, você teve aquele encontro? Foi antes? Eu sempre fui cristã, né? Era da Assembleia de Deus, então sempre fui muito certinha, assim. Tinha um medo de pecar, não por temor, mas medo mesmo, sabe? Como minha mãe, minha mãe engravidou com 15 anos, então parece que a sensação se eu sair, vai que eu engravido. Se eu beijar na boca, vai que eu engravido. Uau. Então, eu morria de medo de engravidar. Mas isso te guardou, isso foi ótimo. Sim, o medo me guardou, sim. Uau. Morria de medo de, vai que eu engravido. E ter filho fora do casamento. Então, esse era um medo muito grande, assim. Por a gente entender também no mundo espiritual que a gente, às vezes, vive, que os nossos pais vivem, né? Sim, sim. Por herança. Então, eu sempre orava assim, eu não quero essa herança sobre mim, né? Eu quero casar, eu quero ter filhos e tudo. Então... Às vezes, o medo, a religião me guardou nisso também, mesmo sem entender mais profundo, sem entender, né? Porque eu fui batizada com o Espírito Santo depois que eu conheci o Rafael, assim, Uau. de verdade, né? E tive aquele encontro que você não quer mais olhar para nada, foi mesmo após o Rafael. Ele foi meu primeiro pastor, assim, né? Que legal, antes de namorado, antes de marido, antes de noivo, foi meu pastor. Então, eu tive esse encontro, de fato, com a paternidade dele também. Agora, a pergunta aqui, agora chocante que aqui, legal. ó. Quando você chegou e conheceu ele, o sentimento ali, vamos ser, foi literalmente, ele é o meu pastor ou eu vou casar com esse cara? Então, eu sempre... Primeiro impacto ali. O primeiro impacto... Não, eu olhei... Sabe quando você olha aquele amor à primeira vista? Eu senti isso. Eu sentava lá na frente no culto e aí eu olhei pra trás, assim, de relance. Na hora que eu olhei ele, meu coração, assim... E eu guardei aquela imagem, não olhei de novo com medo. Guardei ele tava todo assim, arrumado... Casacão, era frio, de óculos de grau. E eu, nossa, que lindo. E fiquei com aquela imagem no meu coração, guardei.
Aí a gente já contou aqui da outra vez, né? Minha mãe depois foi no culto e ele ministrou. E eu não estava estudando. Eu estudava à noite na época. Aí ela foi, aí ela voltou e falou, nossa, Siri, hoje um rapaz ministrou lá. Tão precioso, que palavra. E eu só olhava pra ele e falava assim, Siri podia casar com um rapaz assim. Aí eu falei assim, eu acho que eu sei quem é. Porque só tinha ele diferente na igreja pequena. Exato. Falei, acho que eu sei quem é. Fiquei quieta. Aí dias depois, apareceu uma foto dele, uma marcação no meu Facebook na época. Uma amiga da igreja tirou uma foto com ele, mais um amigo, e marcou, nem sabia o nome dele. Olha. Aí marcou, Rafael Bispo. Aí eu, nossa, o nome dele é Rafael. Peguei e adicionei ele no Facebook. No Facebook? Que Eu que legal, adicionei. cara. Aí ele todo assim, né, difícil. Olá, desculpa, mas nos conhecemos de algum lugar? Aí eu, ai, que vergonha. Sim, da igreja e tal. Ele, sim, lembrei. Então ele sabia, só queria dar uma de sim. difícil. Olha só. Aí foi assim, aí começamos a conversar como amigos, né? Sempre respeitei. Quando ele falou, né, que tinha vindo como missionário e tudo. Aí nos tornamos amigos. E ele, assim, não tinha nenhum amigo na época, né? Então ele tudo queria conversar comigo e conversava bastante. E foi assim que nos conhecemos. Que legal. E, uma grande e isso amizade. já tava então no restaurante ainda, quando você Ainda conheceu? não tinha começado. Aí, dias depois, ele falou, né? Olha, todo dia à noite eu vou orar no restaurante. Ele e mais um amigo, o Anderson. No dia que você quiser vir e tal. Eu falei, olha, sozinho eu não posso, né? Imagina uma menina lá no meio. Eu falei, mas qualquer dia eu vou. Aí minha mãe foi comigo. Minha mãe aceitou ir comigo, fui com a minha irmã também. Aí fui uns dias. E aí, passado um mês, eu acho... Aí ele falou, eu vou começar a fazer um culto aqui e tal, você vem? Olha isso. Aí foi aí que começou. Que legal. Então, a primeira a agregar de facto, pode-se dizer que foi a senhora, Sim, foi né, eu, mãe? Aí o primeiro culto eu falei, então tá, então eu vou levar um bolo pra gente comer no final. Aí levei uns lanchinhos pra todo mundo lanchar, foi Olha bem como legal. eu nascendo Foi, aí, nasceu ó. ali, Nossa! Mostrar os dotes pro homem, né, que eu sabia cozinhar. Olha aí, Pegou ó. ele certinho. Peguei. pegou Viu? ele. Foi. O Que famoso legal. bolo de banana, não? Não, foi um bolo de chocolate, sim. Que Foi normal. legal, cara. Mas foi isso. Só que o Rafael sempre assim, mesmo a gente conversando como amigo, ele deixava muito claro, olha, não se apaixona. Ele falou uma vez assim, olha, por favor, não se apaixona por mim, porque eu não posso ter nada com você. E eu, meu Deus, quem fala isso pra uma pessoa, né? Meu Deus! Porque eu não posso ter nada com você, eu tenho um voto com Jesus, então, por favor, só amizade, né? Ele deixou claro, eu tenho um voto que só vai terminar daqui 1 ano e meio, 2 anos, então... A gente não vai poder ter nada. Eu, não, tudo bem, a gente fica como amigo. Mas já gostava dele, né? Mas não falava. Ai, meu Deus Mas do não céu. falava. Aí guardei no meu coração. Aí foi aquilo, mas orava por ele, né? Deus, se for da tua vontade e tudo. E sempre entendendo que sentia mesmo que ele era pra mim. Ele não sentia ainda, né? Mas eu já sentia. E nisso se passou esses 2 anos. 1 ano e meio, quase 2 anos. Que ele tinha um voto. Ele tinha, na época, 23 anos, né? E terminava só com 25. Aí, quando terminou esse bendito voto... Só que todo mundo olhava e via, né? Aí tem alguma coisa, né? Ela gosta dele. ok. Dava pra perceber, imagina, uma menina jovem, né? E ele dando condição, entre aspas, assim, ou nada? Não, muito amigo. Manteve não, mesmo ele firme. era muito sério, assim, Uau, muito amigo. cara. Só que ele tem muita necessidade de conversar, de ter amizade, né? Sim, E sim. acabava que só era eu e Israel pra Ok. conversar pra tudo. Só que eu tava sempre ali perto pra servir, pra tudo, né? E aí o pastor dele veio do Brasil e falou, olha, Rafael... eu acho que vocês dão muito certo, ela é uma menina de Deus, uma bênção, né? Então, aí deu essa permissão, né? E mesmo assim, ele ficou com o coração assim, e se não for? Não posso casar errado, né? Meu eu tenho um Deus, chamado e sim. tal. Não posso casar errado. Ele tinha muito esse medo. E aí, acho que era esse medo, assim, que impedia ele. E acabou esse voto, e aí ele tinha falado isso, né? E quando acabou esse voto, eu falei, olha, lembra, você falou que ia acabar com 25 anos, né? E aí, você não falou nada? Nossa. Porque... pra todo mundo, ele não queria nada, era só Ok. eu, né? Sim. Porque ele era muito assim, sério. E aí ele ficou assim, gelado, achou que eu não ia ter coragem de falar. E aí o voto acabou e tal. Aí ele ficou assim, então vamos orar, né? Meu Deus. Vamos Boa! orar. Nossa, cara. Oramos. Deu uma paralisada de novo. Aí ele falou, olha, acho que realmente nós não somos um pro outro. Pode seguir sua vida, eu te libero, vai e tal. Você tem uma pessoa melhor pra você. Naquele dia eu fiquei tão triste, porque 2 anos eu alimentando aquele relacionamento Meu dentro de mim, né? Deus, pastora. Aquela esperança. Ele, não, vai, eu não sou pra você, você tem outra pessoa, Deus tem uma pessoa melhor pra você e tal. A minha vida é muito intensa e tal, não cabe, né? Achou que eu não cabia ali nesse chamado. Aí, naquele dia, eu fiquei assim, triste e tal. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu acho que o Rafael é a melhor pessoa pra mim.
Mas eu entendo que se não for ele, significa que o senhor tem alguém muito melhor. Então tá bom. Fiquei na minha. No outro dia eu tava lá de novo na casa de oração, porque a casa de oração era à noite, né? E chegava mais cedo para limpar a igreja, tudo isso. E aí ele viu que realmente eu estava posicionada, não só por ele, né? Mas não era por se relacionar com ele, ele mas achava, sim tipo com assim, Jesus. agora ela não vem mais na igreja, então eu vou testar ela, vou provar ela, né? Só que não, pra mim não fez diferença. Eu continuei indo, top, entendendo que eu tava esperando no Senhor. Aí Que foi assim. Que a fome por Jesus já estava muito grande. Sim, já não me encontrava em outro lugar, né? Eu precisava servir, eu precisava estar ali na oração. Nossa, então, que hoje legal, a gente vê pastor. totalmente ao contrário, né? Por isso que às vezes muita coisa não flui, né? Hoje o jovem ali, o adolescente, mal se conhece, já não tem uma espera ali, não tem o voto e tudo mais. E foi algo legal, PR, dessa história aqui, que foi algo recíproco, um respeito absurdo de ambas as partes. Sempre chamei ele de pastor, mesmo antes ele era na época, né, evangelista e tal, só que pra mim estava na frente de uma igreja, era um pastor. E o pessoal às vezes chamava de Rafael, e eu sempre tive esse posicionamento. Então, ele achava bem legal isso também, por eu ser séria, assim, né? Então, foi interessante isso. Nossa, e isso é uma lição para os jovens de hoje, igual o Rafa estava falando, pastora, porque hoje a gente vê uma geração muito carente, porque não tem um encontro com Jesus. Então, quando se envolve, se conhece alguma pessoa, já se envolve emocionalmente, porque não tem esse coração que a senhora já tinha. Cara, a senhora ouviu um não dele e continuou, no outro dia estava lá no mesmo lugar. Sim. A questão dos adolescentes é que, tipo assim, é uma carência, né? Eu quero namorar, mas pra quê? Com 15 anos você vai casar? Porque nós cristãos, a partir do momento que a gente tem o entendimento de que é pra casar, é pra uma vida, né? Então, hoje, por exemplo, com 15 anos eu não posso namorar porque eu não vou casar. Então, vou me guardar. Então, assim, pra que relacionamento? Relacionamento tem que ser com um propósito, pra o casamento. Exato. Então, se você não se vê casada com aquela pessoa, se você só quer dar uns beijos, isso e aquilo, então, poxa, não. Se você verdadeiramente diz que ama Jesus, então pra que você vai ficar com... Minha mãe sempre falava assim, ó, não beija, porque beijo é igual ferro de passar roupa. Beijou em cima e esquenta embaixo. E é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então... Pegou essa aí? Anotou esse aí? Anotou? Beijou em cima e esquenta embaixo. E eu guardava isso na minha cabeça, né? Tipo assim, né? Falei, então tá. Aí, só que hoje os jovens não pensam assim, né? Quer suprir a carência. Eu amo Jesus, mas eu também amo minha carne. Então, né? Não é assim. Não cabe isso na mesma frase. Eu tô lembrando que de uma coisa que é legal. Eu mesmo conheci a Larissa tinha 14 anos, 15, mais ou menos. E aí a gente foi casar, ela com 21. Então, teve todo um processo e tudo. Mas naquela altura, tanto eu quanto ela, não ia dar nada com nada. Por falar em casamento, e aí passou aquilo tudo. Muitos desses detalhes tem no outro podcast para vocês acompanhar. Dá um pulinho. Nós vamos entrar daqui a pouco aqui em algo que a pastora Cília está evidenciando hoje no século atual que nós estamos vivendo. É como se fosse nadar totalmente contra a maré. Nós já vamos falar sobre isso. Pra ser, tipo, realista, é loucura, né, Loucura Rafa? total, loucura né? Mas minha época já era. Mesmo... Na minha época já era, Uau. porque... Era moda você ter dois, ir pra sair à noite e ficar com 5, 6, né? Sim. Então, na minha época, isso já era. Só que hoje ainda é mais. Porque agora o que a gente vê às vezes, até o mesmo sexo, né? Menina com menina, menino com menino, por causa da carência, né? Então, o relacionamento... Hoje, ninguém nem tem medo da menina se apaixonar pelo menino. É o contrário, o medo que a gente tem. Porque já tá tão deturpado, né? Mas, na igreja não pode ser assim. A gente não pode, né? A gente tem que guardar esses princípios. Então, tem que ensinar para os jovens, não, santidade. Você tem que se guardar. Qual o propósito? Você vai casar agora? Não. Então, faz um voto com o Senhor, se guarda. Então, a gente não... A gente, às vezes, quer... namora, deixa. Que deixa nada. Uma mãe deixar uma menina de 15 anos namorar... Poxa, fala acho isso muito... Deus, fala Deus. Então, tem que guardar mesmo esses... A gente tem que ser a geração, né? Claro. Diferente, que está guardada no Senhor. Que loucura. Então, é isso. E aí, pronto. Aí passou esse processo aí, esse não veio, a senhora permaneceu, ele também, ele posicionado. Isso eu acredito que fez a senhora se apaixonar ainda mais, tanto a senhora quanto ele. Enfim, tá no outro podcast. Mas aí, o casamento e tudo mais. E o legal, PR, dessa parte aqui, que nós sabemos um pouquinho, mas nós queremos ouvir da boca da senhora, porque foi uma coisa. Foi duas coisas, assim, muito sérias, juntas ali, que foi o casamento, o início da igreja. Sim. Como é que foi esse lidar com esses 2 turbilhões de coisas ao mesmo tempo, mãe?
Então, o Rafael sempre me guardou assim, né? Não se preocupa com a igreja, deixa que eu... Só que tem aquela cobrança, né? Você quer fazer, você quer ser, aí você olha, quais são os outros exemplos? Aí você olha, não, todas as mulheres estão na frente, então eu deveria estar também. Mas ele falava, não, esse não é seu lugar. Então eu me submeti à voz dele, né? Mas claro que a nossa alma fica gritando, quer ajudar, quer fazer, quer estar na frente também. E o início da igreja é um desafio muito grande, né? Porque... não só de recursos financeiros, mas recursos emocionais também. Nossa. Porque você não tem ninguém, não tem um companheiro, não tem um amigo, não tem um pastor ali para dividir. Então, não tem para quem chorar, porque você não pode chorar com as ovelhas. Não tem amigo, ovelha não é amigo, ovelha é ovelha. Uau. Então, assim, a gente... Ovelha. Eu ajudava muito ele nisso, nesse suporte emocional, né? Não vai, você consegue, Deus tem uma palavra. Porque acaba que carnalmente falando, né? Humanamente falando, o financeiro, ele... conta muito e é uma prova mesmo de Deus para ver se você consegue passar. Porque se a gente não sabe lidar com pouco, Deus nunca vai dar o muito. Então, se você não é grato com pouco, você nunca vai alcançar o muito de Deus. Então, o Rafael já contou, né, que tinha dia que a gente não tinha condições para nada. E ele querendo, né, me cobrir nisso, não seria... Eu acho que eu, como marido, eu preciso ir trabalhar para trazer esse suprimento e tal. Mas e a igreja? Você não... E as visões, né? Eu nunca esqueço das palavras que ele... Síria, eu tive a visão, eu ministrando para uma multidão de gente, e Deus me dava esses sonhos também, a igreja crescendo, a gente se mudando de lugar, e meu Deus, não é essa a realidade que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente está aqui numa cave, tudo mofado, com 5 pessoas, mais os sonhos que o Senhor está nos dando, as palavras proféticas que o Senhor está nos dando, e todo mundo de fora que vinha, orava pelo Rafael, sentia algo diferente, né? Sentia, esse menino é especial, esse menino é... Como assim tanta intensidade? Então, realmente, dava para ver que ele tinha um chamado. Só que, às vezes, nós de dentro não vê, né? Então, muitas vezes ele falava, às vezes eu acho que não é isso, Síria. Como que Deus tem um chamado se a gente não tem condição para nada, não tem dinheiro para pôr gasolina? Pastora. Então, muitas vezes... ele contou, né, que a gente não tinha dinheiro para fazer compras em casa e tudo, então era mais fácil comer fora, porque com 5 euros você come, né, fora, mas com 5 euros você não compra o óleo, o arroz, não compra. E só que no começo de casamento, isso nos amadureceu muito também, nos amadureceu, nos provou, né, e no fundo era divertido, é divertido você sair enquanto não tem filho, né, você sair, passear, chegar tarde em casa, comer um kebab, ainda bem que ele gostava dessas coisas, de kebab de 1 euro. Uau, então é isso, mas tudo isso serviu para nos amadurecer e para Deus nos provar se éramos capazes, né? Então eu vejo hoje realmente como uma prova de Deus que nós somos aprovados. Nunca reclamamos, nunca reclamamos de não ter roupa, de não ter dinheiro, de não ter gasolina para pôr. Vamos andando, de não comer o que queria comer. E Deus nos abençoava tanto que tínhamos um casal de pastores que toda segunda-feira era o dia de folga deles. E eles tinham... Na época, a gente olhava para eles como ricos, né? E eles chamavam a gente... Vamos ter o dia de rico. Aí eles chamavam a gente para ir comer fora, tudo. Aí Deus cuida, né? Deus cuida. Levava a gente para praia... Então, são os cuidados de Deus sempre. Então... E assim, dentro da senhora, nessa época, qual era a convicção? A convicção era a visão que ele passava para você, a visão clara do ministério. Quando estava tudo difícil, o que te sustentava? O que me sustentava é que eu olhava para ele e eu acreditava. Esse homem vai liderar essa nação. Esse homem vai realmente... As palavras não vêm da cabeça dele, não, porque a gente via, né? A gente via que era eu via que era uma revelação diferente. Eu via que ele era apaixonado por Jesus, que não era uma pessoa que estava ali só para pregar, que a vida dele, ele chorava para Deus, né? A gente vê quando a pessoa é apaixonada por Jesus. Então eu falo, se Deus estiver olhando para ele do jeito que eu tô olhando, então Deus vai realmente escolher ele, né? Mesmo se ele não for escolhido, ele vai se tornar escolhido, porque ele escolhia Deus todo dia. Então era uma angústia, o dia todo ele ficava ali. Dia de domingo, gente, nunca tive vida dia de domingo. Então nada mudou, porque, né? Não. Mas eu acho que ainda era pior, porque o culto era à noite, então 6 horas, cedinho ele ia lá pra igreja e ficava ali jogado no altar, chorando. Deus me ajuda. Nossa, pastora. Dia todo. Sempre? Desde sempre. A gente tinha que limpar a igreja, às vezes eu falava, meu Deus, esse homem não vai sair dela de dentro pra gente passar um pano, né?
Aí eu limpava o banheiro, eu conseguia limpar a casa de banho no escuro, né? Porque aí tudo escuro aqui, aí eu ligava só a luz da casa de banho, limpava e ele continuava lá. Mas sempre foi uma intensidade muito grande. Então, e aí Deus ia nos mostrando, né? Deus ia nos dando sonhos, Deus ia nos dando visão, a palavra era para esse tempo. Então, a gente sentia que tinha algo diferente. E eu acreditava. Sempre acreditei muito no Rafael. Sempre acreditei muito. Que loucura, cara. A gente fica até... Né? O homem que tem uma esposa que acredita nele... Mas o posicionamento... E eu queria viver... E eu acho que submissão é isso. Você submeter... a gente diz, né? O que é submissão? É se submeter à missão. Então, eu me submeti àquela missão e eu acreditava junto com ele. Então, qual era o seu sonho, Síria? Não tinha. Meu sonho era o dele. Qual era a sua vontade, Síria? Não tinha. Minha vontade... Agora, ô Rafa, agora... Senhora, como é que é, senhora? Eu entendi a missão, né? E me submeti à missão. Então, qual era o sonho de uma menina de 21 anos? Que loucura, não tinha. Cara, não tinha. O meu sonho era ver os sonhos dele se realizando e, consequentemente, toda a nossa casa viveria aquilo, né? Que loucura. Então, qual era a vontade que você tinha para que era ver Deus fazendo na vida dele e realmente Deus fez. Hoje, e olha que Deus ainda está fazendo, né? Deus está fazendo, ainda exatamente. tem muito para fazer. Uau. Então, a minha alegria é ver ele fluindo, é ele indo, é ele ministrando. A minha alegria é essa, realmente. O coração não aperta, não? A saudade? Dá saudade. Tem dia... E às vezes a gente acha... Acostuma, né? Não acostuma. Cada vez é mais difícil. Né, mãe? Cada vez dá mais saudade, porque agora tem uns meninos, né? Aí você tem que fazer tudo ali pros meninos não sentir falta. Meu Deus. Então, aperta o coração, mas você fala, Jesus é por ti. Tô entregando pra ti. Uau. É muito melhor, porque às vezes as mulheres... Tem tanta mulher que sofre aí com o marido nas drogas. Na bebida, com o marido no saindo pra boteco, beber. Com o marido só trabalhando dia e noite, não consegue nem passear. Eu falo, meu Deus, graças a Deus que ele tá contigo. Nossa. Ainda bem. Topíssimo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E o negócio, o assunto vai afunilar mais ainda. Mas o que eu acho mais, assim, desde o início, a senhora já viu, falou, poxa vida, esse cara não vai estar ali o tempo inteiro ali comigo ali, porque ele tem uma missão ainda maior. Do mesmo jeito que quando ele falou aquele suposto não pra senhora, a senhora perseverou, porque a senhora já tinha uma paixão maior. Sim. E o AP até fala isso, ele fala assim, é impossível você amar alguém se você não amar Jesus. Se o seu amor primeiro ali não for a causa de Cristo e tudo mais, a gente é incapaz, né, mãe, de poder amar, de se doar e tudo. Mas outra coisa interessantíssima que a senhora pontuou aí foi o seguinte, eu me submeti debaixo de uma missão. Então a gente volta tudo aquilo que tem pregado no altar, que a responsabilidade é nossa. Né, de evidenciar um lugar para que a esposa entre. Porque às vezes, mãe, a gente já vai falar um pouquinho disso, graças a Deus todo mundo aqui é casado, entenda algo que é interessante. Se não tem uma missão, eu vou cobrar ali da uma função. Aí alguém vai ficar procurando uma missão. A mulher procura uma missão, aí o homem tá ali no trabalho, perdido, né, procurando uma missão, e aí a casa não tem uma missão. A casa tem vários projetos, mas não tem uma missão. É verdade. Então... E qual é o conselho? Desculpa. Não, por favor. Depois eu vou... E qual é o conselho para a senhora, para as mulheres que não tem uma missão? O cara não tem uma missão. O cara não está posicionado. O cara não tem uma clareza para onde vai. Qual o conselho que a senhora daria para as mulheres que estão casadas e ainda o lar ainda não tem projetos, não tem uma missão? Então, primeiro é olhar com os olhos da fé, né? Eu acredito que existe uma cadeira de governo que está sobre o homem, né? Os princípios. Mas também sei que quando o homem não está posicionado, né? E às vezes a mulher está, por exemplo, ela quer ocupar esse lugar. Mas Deus não quebra princípios. Então, olha com os olhos da fé. Imagine o seu marido nesse lugar. Mas se você estiver no lugar dele, ele não vai conseguir. Uau. Então, muitas vezes, a mulher tem que se omitir de muitas coisas para que o homem possa alcançar esse lugar. Qual é a missão da casa? A casa não tem uma missão? Ore por isso. A Bíblia diz que o marido descrente ele é ganho pela mulher sem palavras. Então, eu acredito que sem palavras o quê? Não é a mulher não vai convencer ele a ser crente. Não tem ninguém que convence o homem se o Espírito Santo não convencer. Então, a mulher ela tem que ir pelos olhos da fé, orar. Não, Deus, se o Senhor falou que minha casa vai servir ao Senhor, eu creio. Então, eu vou orar por isso até o resto da minha vida, até meu último suspiro. Essa vai ser minha missão, orar para ver meu marido posicionado. E, consequentemente, a casa e os filhos, né? Então, só que aí as mulheres querem se satisfazer, né? E procura várias coisas para se satisfazer e esquece de focar na oração, de ver a casa posicionada. Eu creio que Deus está fazendo, né? A gente
está prestes a viver um avivamento. E essas mulheres que tanto choraram vão colher os frutos da sua perseverança, eu creio. Loucura, cara. Eu creio. É interessante que um dia eu fui lá jantar na casa da mãe. Chamou a gente. E na altura, eu quero até deixar isso aqui registrado, como vou usar as palavras do famigerado senhor Daniel, que, pra cara, deixar registrado. pensa, eu e Larissa, o casamento, casamos jovens e tudo mais, e faltava aquela referência. Por isso que hoje eu vejo a total importância de uma referência. Cara, é igual o AP fala o seguinte, ele fala assim, ó, eu não vou te mostrar o que você tá errando. Eu não vou denunciar o pecado, eu vou te falar assim, ó, vem cá, olha pra mim, eu vou te mostrar a santidade, vou te mostrar o caminho. E aí um dia, aí a Larissa até soltou uma piada, que nós fomos jantar lá, a Larissa foi e falou assim, mas eu não sabia que eu que era a janta. Que ela ser posta na mesa. Tadinha. E a disfuncionalidade minha, como homem, né, fez eu colocar minha esposa num lugar inseguro e tudo mais. Então, hoje, muitas das disfuncionalidades que nós vemos, entrando agora no assunto que é pontual para esse século e vai discorrer para os séculos que virão ainda, acerca do trabalho que a pastora Síria, junto com as outras pastoras, tem desenvolvido entre elas. Sim. Eu tô falando aqui, eu tô até arrepiando. É que eu nem gosto desses trem, não, mas entenda algo que é como colocar a mulher naquele lugar dela. Quando a gente fala, isso soa algo machismo. Isso soa uma frase machista. Não, nós vamos colocar. Não é verdade? Hoje em dia é até difícil a gente poder expressar as palavras. Mas então eu vou ser bem categórico aqui no que eu vou dizer. Que qual é o lugar da mulher? O lugar da mulher é um lugar de descanso. Sim. É um lugar de paz, de tranquilidade. Só que enquanto o homem não assume esse lugar, ele não vai conseguir transicionar isso para sua esposa. Sabe que eu vejo que muitas das vezes nós causamos isso também. Porque no casamento, a partir do momento que casa, às vezes o filho, né, o marido, teve a mãe fazendo de tudo sempre para ele. Aí casou, aí a mulher quer ocupar esse lugar. Só que aí, no casamento, ele não é um filho, ele precisa ser um marido. Vixe. Só que aí começa a ver a mulher como mãe. Ela tá igual a minha mãe, ela tá fazendo tudo por mim, né, e tal. Ela tá indo, ela tá fazendo, ela tá pagando, ela tá tudo. E aí, ele fica o filho, o bonzinho, esperando tudo ficar pronto. Então, a gente tem que entender que a gente não é mãe, a gente é esposa. É claro que a nossa função é servir, mas espiritualmente falando, eles têm que estar nesse lugar posicionado, né? Então, muitas mulheres preferem fazer tudo porque acham que o homem vai fazer mal feito. Prefere cuidar, por exemplo, prefere disciplinar os filhos porque acha que o homem vai ser rude, vai ser ignorante. Deixa ele ser, mas deixa ele ocupar o lugar dele. Deixa ele fazer mal feito, mas deixa ele fazer. Meu Deus, pastor. Então, muitas das vezes eu fiz mesmo cara de paisagem, tô nem aí, porque isso é função dele. Então, nossa, ela é descansada, sou mesmo, porque a gente quer fazer. A nossa alma grita, eu vou fazer melhor do que ele, que a gente acha que sabe fazer, né? Mas, pra Deus, não. Então, a gente, às vezes, quer ocupar esse lugar por achar que a gente faz melhor. Então, a gente ministrando mulheres, a gente vê que também a maioria delas ocuparam esse lugar sozinha. Porque viram que eles estavam descansando, deixa, eu faço melhor mesmo. Então, a mulher, ela consegue sair desse lugar sozinha também. Ela consegue sair desse lugar sozinha, ela consegue dar um passo para trás. Porque, às vezes, ela vê, né, poxa, tá tudo errado, então eu vou sair desse lugar. Deixa a casa quebrar, deixa a luz cortar, mas sai desse lugar. Ele que vai, é o nome dele que vai ficar sujo, entendeu? Uau. Deixa, eu tô aqui. Tramontina. Eu tô aqui. Corte rápido, Tramontina. Eu tô aqui. Porque a casa pode quebrar momentaneamente, mas espiritualmente ele vai se posicionar. Porque se ela estiver posicionada, o que ele vai querer? A mamãe tá fazendo tudo. Só mudou o endereço ali e tudo mais. Então, hoje, já entrando dentro desse assunto, que eu acredito que hoje é um assunto de tanta relevância. Tanto é que vai sair um podcast de vocês aí. Já fizeram até a gravação. Tá sabendo disso aí, Pé? Tá sabendo disso daí? Mas esse eu acho que vai ser antes. Já saiu. Já saiu? Que isso? Eu tô perdido no mundo paralelo, no metaverso. No metaverso. Eu tô no metaverso. Pera lá, o Entre Elas vai sair produção. Vai sair agora. Então, já saiu? Quando esse aqui saiu, o Entre Elas já saiu. Já. Então nós estamos no universo paralelo? Nós estamos lá. Praticamente, porque... por que eu tô evidenciando acerca desse podcast? Porque, cara, eu acompanho Entre Elas tanto na rede social, eu vejo ali a movimentação da Larissa nas lives ali de manhã, nos resumos, aquela coisa e tal. E é como colocar hoje a mulher empoderada, né? Destronar a mulher empoderada.
pastor, de uma forma simples, assim, pro pessoal. Não é que a mulher ela não tem que estar na evidência, mas até que ponto a evidência é ruim? O nosso coração não pode estar nisso, na evidência. Eu acredito, eu disse isso esses dias. Eu falei assim, você pode fazer isso. Claro que você pode trabalhar. Claro que hoje em dia a gente vê que tudo está cooperando para que a mulher tenha esse direito. Se você se sente feliz nisso, mas o seu coração não pode estar nisso. O seu coração tem que estar no que Deus te fez para ser. Então, você está trabalhando, mas você está apaixonado pelo seu trabalho? Ou você ama mais o seu marido e seus filhos? Então, onde está o seu coração? Então, meu coração está em casa, está no marido e nos filhos. Então, tudo bem, eu posso fazer todo o resto que nada vai me roubar desse lugar. Então, você pode fazer, você pode estar na frente, você pode... Mas o seu coração não pode estar nisso. Se Deus tirar, tudo bem. Eu tô indo, mas eu sou apaixonada por Jesus. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos. Se eu tô aqui hoje porque eu preciso estar. Se não precisar estar, tudo bem também. Então, onde está nosso coração? Nosso coração tem que estar naquilo que Deus nos fez, né? Louco, auxiliando. Então, é isso. Pode fazer, claro. Pode empreender, pode trabalhar, pode. Porém... Pode. E se o marido falar assim, chega, não quero mais. Não. E aí? Aí tem que ver o que você vai responder. Não, já conquistei, não vou sair. Não, mas agora eu já consigo, agora já dá. Pode sair. Aí tem que ver. Então, meu coração tava nisso. Porque eu trabalhei no começo do nosso casamento, os 2 primeiros anos. Sim. Eu trabalhei, o único recurso que tinha era do sustento que eu trazia. Mas eu pegava o dinheiro, entregava na mão do Rafael. Só tô indo porque você tá deixando, é seu. Vai, paga as contas, se vira. Então... Eu ia, mas meu coração não tava nisso. Aí quando precisou, engravidei do Pedro, o Rafael falou, agora você não vai mais. Aí meu coração... Mas eu gostava tanto daquilo, né? Eu me distraía. Como assim vou pra dentro de casa? E o Rafael, mas eu vou dar conta, eu consigo fazer as 2 coisas. Ele, mas eu não quero mais que você vá. E aí, gelei assim, né? Falei, então tá, então se vira. Eu tava lá tendo o Pedro, parindo, e ele tava vendendo no salão, tava fazendo as coisas dele. Nossa, sério? Eu nem aí. Então, mesmo... Doeu pra mim, foi difícil, né? Esse primeiro ano, quando eu saí, quando eu precisei abrir mão de tudo e me encontrar novamente em outro lugar. Foi difícil, mas entendi, consegui pôr meu coração no outro lugar. Uau, pastora. E isso é muito importante para aquelas mulheres que trabalham hoje. Sim. E onde está o seu coração? Sim, porque existe 2 extremos também, né? A pessoa não pode pensar que tá pecando por causa disso. Não, exato, eu tô indo porque é preciso para esse tempo. Mas eu entendo que se precisar parar, eu paro. A missão original a minha missão não é essa. A minha missão esposa não e os filhos. Porque tem maridos que não entendem isso também, né? E querem que a mulher esteja nesse lugar. O meu salário, às vezes até dá o salário dele. Mas eles acham que não e tudo. Então, se o seu marido quer que você trabalhe, então você tem que se submeter também, né? Nossa, pastora, então, que tem top que se submeter também. Uau. E é interessante porque às vezes fica naquele impasse. Vamos os 2 trabalhar, mas e os filhos? Sim. Né? Aí paga 300 euros de creche. Olha só. Aí a mulher sai pra trabalhar pra ganhar 700 euros. Aí paga 300 euros de creche. Aí tem que comprar o lanche. Aí tem que comprar o uniforme. Aí tem que gastar gasolina pra deixar os meninos. No final, o que sobrou? Sobrou 100. Aí tem que dizimar. Aí não sobrou nada. Não sobrou nada. E não sobrou nada e ainda não ficou perto dos filhos. E aí perdeu o tempo, que é a coisa mais valiosa que nós temos, né? Incrível, cara. E a senhora foi mãe com que idade, então? Eu fui mãe do Pedro com 24 anos. Uau! 24. E como que foi, assim, a notícia? Sou grávida, você mãe, tô grávida. Então, eu acho que foi a gente... Sabe que, assim, não tinha ninguém perto de nós que tinha filho. Então, você nem tinha esse desejo. Porque você não tinha, né? Aí, minha irmã engravidou. E aí, quando eu tive contato com o Miguel, a primeira vez, porque a gente não tinha nenhum bebê na igreja. Aí eu falei, nossa, que gostoso, né? Deve ser bom ser mãe. Aí me permiti, assim. Mas a gente já tinha tido uma visão antes, tá? Mas achava que não era... Nem pensava nisso. Era tanta preocupação da igreja que nem pensava em ter filho. Porque tava o Pedro... vocês engravidaram em Sacavém ou lá ainda no... Era no Intendente, se mudou pra Sacavém. Turbilhão de Mas, coisa. Tipo assim, como não tinha ninguém com bebê, a gente nem imaginava que era pra ter filho, que os casais tinham filhos. Nossa! E aí, pra mim, né? Não sei pro Rafael. Pra mim, essa foi a experiência quando eu tive contato com meu sobrinho. Falei, nossa, que delícia. Aí me permiti. Olha. Aí parei de tomar o remédio e tudo. Passou uns meses, eu engravidei. Tanto que o Rafael nem sabia. Tipo assim, como assim? Nem sabia que a gente tava planejando. Que legal, cara. Nem sabia que era pra ter filho. Vamos ter um bebê. Nossa. E
legal. nossa, eu tão desligada, assim, nem fiz uma surpresa pra ele, nem fiz vídeo, né? Ele ficou bravo por causa disso, que eu contei no susto, assim. Foi? Liguei pra ele e falei, olha, acabei de fazer um teste, tô grávida. Ele, o que é, Síria? Para com essas brincadeiras. E eu, é verdade. Síria, essas coisas não se falam assim, Síria. Aí eu, esqueci. Aí Eu ele, nunca vi ninguém fazendo. Que Ninguém me loucura, falou. mãe. E a primeira experiência, assim, né, com o Pedro foi bem intensa, porque o primeiro filho, né, a gente Sim. aprende errando. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vim com ele pra igreja, já em Sacavém, eu trouxe ele e ninguém me falou que eu tinha que trazer roupa. Que criança faz cocô e suja tudo. Aí eu trouxe ele, chegou aqui, ele fez aquele cocô que vazou tudo. Nossa. Aí, Rafael, você não trouxe roupa? Eu falei, não sabia que era... Como assim, roupa? Roupa pra quê? Tem que trocar menino fora de casa? Meu Gente, Deus, eu aprendi no pastora. cru mesmo, Uau. não sabia de nada. Aí eu liguei pra Felicidade, que tava com o Davi com 4 meses na época, eu falei, e ela tava vindo pra igreja, eu falei, você pode trazer uma roupa? Porque o Pedro fez cocô e se sujou tudo. Então você vê que eu não sabia mesmo de nada. Não sabia que tinha que sair com mala de criança. Olha só. Agora, pera aí, agora a pergunta Aprendi no cru. agora indagou, todo mundo tá assistindo É. agora. E como é que foi isso, então, a senhora hoje? Um exemplo de mãe, um exemplo no contexto literário, total, Exatamente. espiritual, em todos os aspectos. Como é que foi isso, mas essa Deus. paixão pela maternidade hoje? Aí eu entendi, né? Falei, poxa, eu vejo sempre filhos, não como filhos, mas como um projeto de Deus mesmo. Aí passei a olhar para eles com outros olhos, né? Tudo que eu aprendi, assim, no natural de cuidado com filhos, foi mesmo cuidando e teve vezes que eu não sabia, Deus me ajuda. E parece que foi o próprio Espírito Santo. O instinto da maternidade, né? E mais, quando nós temos o Espírito Santo, eu entendo que é o próprio Espírito que nos ensina todas as coisas. Nossa. E aí me apaixonei por essa missão. Mesmo hoje, né? Falo, meu Deus, ainda bem que eu tive. Mas a senhora não faz... Vou falar aqui algo polêmico, assim, né? Por favor. A senhora não foi pra internet pra ver como que era ser mãe? Igual... Gente, a internet eu acho que bombou nesses últimos 2 anos com essas coisas, Foi, né? Na não época é? não tinha Instagram, assim. Uau. O Instagram não era stories, era Mas a só... senhora não acha que Era assim... só postar fotos da família, né? Exatamente. É. E Mas da a senhora- comida, da comida. E da pra te dar Postar comida. foto de comida, era. Mas isso não é... Essa experiência, igual a senhora falou, eu fui mãe no cru mesmo. Não é mais interessante aprender? Aprender do que... com o Espírito Santo é a melhor coisa que Nossa. tem. Não tem curso que paga, né? Eu nunca comprei. Aí depois do Vicente, já começou a época dos cursos. Eu lembro que muita gente à volta de mim comprava cursos pra dormir, essas coisas tudo. Eu nunca precisei disso. E os meninos, você olha assim, eles não tiveram... Gente, foi Deus mesmo. Não sei o que é esse negócio de cólica de menino não para de chorar, não sei o que é isso. O Vicente, o segundo filho, né? Agora todo mundo, meu Deus, agora você vai enlouquecer, né? O Pedro com 1 ano e 10 meses. Aí nasceu o Vicente. Eu engravidei do Vicente, o Pedro fez 1 ano. Fez os parabéns de 1 ano. Engravidei. Engravidou. Nossa, Engravidei. isso aí já lembro. Eu já tava Engravidei. Aí ele nasceu, o Vicente nasceu, o Pedro tava com 1 ano e 10 meses. Então já tinha essa época de cursos, já tava começando a comprar cursos para aprender a fazer dormir, essas coisas tudo. Mas aí eu sempre achei que eu não precisava. Nossa, aprender com o Espírito Santo. Agora você jogou uma polêmica, eu quero jogar ainda mais polêmica ainda. Não, então eu já pensava dessa. Na era hoje vou usar essa palavra, talvez não seria a palavra ideal, mas desse egoísmo pela carreira, pelo sucesso, pelo dinheiro, acaba que a gente está voltando um tempo, parece, pastora, hoje, uns anos atrás eu não teria esse pensamento, mas hoje pai de dois bebês também, eu vejo talvez uma necessidade de pegar essas mulheres e transicionar elas esse lugar de volta de ser mãe. Você acha que hoje seria preciso, excluindo esse lance dos cursos de cuidar do bebê, mas algo específico voltado para a mãe, ensinando elas talvez a missão que Deus concedeu para elas? Eu acho que o Rafael sempre fala, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. A maternidade é mesmo um instinto de Deus. Então, assim, cada um tem sua forma de cuidar. Tem coisas que a Larissa faz que eu não precisei fazer. Tem coisas que eu faço que ela não precisou fazer. Sim. Cada filho é um filho. E eu tive os 3, eu vejo que cada um é uma experiência diferente. O que eu vejo que as mães precisam é realmente entender que Deus olha para elas também, entender que elas são amadas. E outra coisa, gente, muito, muito importante, muito, assim, que é bíblico e poucas pessoas sabem, que é que você não tem que amar mais o seu filho do que o seu marido. Não é isso que a Bíblia diz. Uau. Então, o que acontece é que as mães hoje... É legal ter filho, sabia? Para postar na internet. Então, o que acontece é que as mães estão amando mais os filhos do que o marido. E o que acontece mais ainda é a gente ver um endeusamento das crianças. Então, as crianças são mini deuses para as mães. Então, a criança é mais... É claro que é um amor lindo
Não tô dizendo, gente, é o amor mais puro, mais maravilhoso que tem, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que amar mais o meu marido e que o marido tem que amar mais a esposa. Uau. Os filhos vão sair um dia. E aí, quando eles saírem, você vai entrar em depressão? Então, o que eu vejo é isso. As mulheres estão colocando os filhos em primeiro lugar, até às vezes até no lugar de Deus. Olha. Às vezes até no lugar de Deus. Por quê? Porque é muito mais fácil amar os filhos. Eles são lindos, eles são fofos, ele saiu de dentro de você. Ele tem a sua identidade, ele faz coisas parecidas com você. Agora, o marido não. É que foi criado por outra mãe, né? Vixe. Então, tem outros ensinamentos. Então, tem outras manias. Então, se posiciona. Coisa que, às vezes, os filhos ainda não fazem. Então, é mais fácil amar os filhos. Então, por esse desejo, né, de amar que a mulher tem, que a gente... Por que Deus não falou para a mulher amar, para a mulher servir? E falou para o homem amar? Porque naturalmente a gente já ama. Nossa. É nosso instinto, a gente ama, a gente cuida. A gente já nasceu com isso. Então, Deus falou para elas, não preciso falar para amar, igual Cristo amou a igreja. Então, naturalmente. Então, a gente é assim, você vê uma mãe faz tudo por um filho, né? Ah, eu dou minha vida pelo filho. O marido que se lasque, que se precisar separar, separa. É isso que as pessoas olham hoje. Se precisar separar, eu separo. Mas o do meu filho, não. Então, tudo bem, é um amor lindo, puro, mas olhe para a Bíblia, olhe para as Escrituras, pergunte do Senhor. Você não pode pôr o filho no lugar do marido. Então, acontece isso. Dentro da igreja mesmo, a gente vê quanto mais fora, né? Fora. Quanto mais fora. Então, não pode ser assim. A gente tem que amar o marido e entender que os filhos é uma missão. Daqui a pouco, ontem o Pedro estava falando, quanto tempo falta para eu ficar adulto? Para sair de casa, ele perguntou. Aí eu falei assim, 13 anos. Aí ele, só 13? Uau! Aí você vê, mas é verdade. Acaba que ele vai casar Ele vai casar e ele vai amar a primeira esposa e só depois eu. Ainda bem. Ainda bem. Olha Aí ele só vai, que aí não vai entendimento. existir. A mamãe vai ser ligar de vez em quando, ir na casa de vez em quando. Vai ser a primeira esposa. E aí? E se eu tiver colocado o lugar? Aí aí os filhos saem e você não sabe mais conviver com o marido. Não tem mais química, não tem mais paixão. Porque tudo você fazia só pro filho. Meu Deus, pastor. Aí Isso é é o que a muito gente sério. vê hoje. Isso é muitíssimo. Então, os filhos é uma missão. Os Olha filhos aí. é uma missão. E o marido é a paixão. Que loucura. Ó, Anotou aí? Olha, e outra coisa que é interessante, a gente teve cá com o Djalma Toledo, com uma referência no Brasil inteiro e também de grande parte, sei lá, da Europa, que seja, né, uma voz para os dias atuais. E ele disse algo bem interessante, que ele falou assim, nos cumprimentos dele, ele falou assim, eu quero deixar aqui o meu abraço para a pastora Síria, que ela sem muitas palavras, ela faz muita coisa, ela transmite muita coisa. E até mesmo na rede social, a senhora às vezes aparece lá, às vezes uma expressão simples, uma história simples, sem muita coisa. A senhora poderia usar a mídia de uma forma mais avançada e tudo, mas de uma forma simples. E como é que se explica isso? É de fato uma intervenção do Espírito Santo? A senhora gasta muito tempo na oração? Ou a senhora gasta muito... Como é que seria isso, mano? Todo mundo fala isso, né? Que eu, sem palavras, eu transmito uma mensagem. Eu acredito que é mesmo um dom do Senhor, né? E eu, assim, eu não busco, não ambiciono outro lugar que não é o meu. Então, como assim? Que pastora que você é? Gente, eu nunca quis ser pastora, não. Deus que falou. Eu tava lá cuidando do meu marido, tava lá sendo esposa, e Deus falou, vou transmitir essa mensagem. Por quê? Porque é o que tá escasso nos dias de hoje. Então, o mundo hoje não precisa de mulheres experts tendo revelações bíblicas, né? O que precisa hoje é uma essência que se perdeu, realmente. Então, todo mundo olha e se estranha. Como assim? Como assim? Você gosta de estar dentro de casa? Meu Deus, quando tem que sair é uma luta. Eu amo o meu ambiente, assim. E realmente a mensagem é essa mensagem que Deus me encontrou. E Deus falou, só não precisa mudar. Eu falei, Deus, eu não consigo fazer outra coisa, tá bom. Então, não precisa mudar, só transmite aquilo que você é, aquilo que você faz. E o cuidado com os filhos, né, que vocês falaram, é algo que Deus está escrevendo dentro de mim também. Eu recebi uma palavra de um profeta, assim, muito abençoado, que ele falou, não é agora, você ainda está escrevendo... O que eu entendi foi, não é agora, você está escrevendo uma mensagem. Mas quando seus filhos forem grandes, as mulheres vão te procurar para perguntar... Como se cria filhos? Uau. Então, eu entendo que tudo que eu estou fazendo hoje é como se fosse escrevendo um livro, né? Um projeto. Exato. Então, eu acredito que quando chegar o tempo, e Deus está fazendo isso com outras mulheres também, todos ao meu redor vivem isso. Quando chegar um tempo onde a sociedade não souber mais o que eu faço com essa criança, as pessoas vão ter um público para olhar a igreja.
Quando chegar um tempo onde ninguém... Já está chegando, né? Sim. Ninguém mais quer casar. As mulheres casam, mas para serem cuidadas, não para cuidar. Então, quando chegar esse tempo, vai existir pessoas que estavam guardadas para isso. E é isso. E as redes sociais é engraçado, né? Porque às vezes, gente, se eu pudesse, eu postava foto todo dia só de comida, só fazendo comida, porque é o que eu gosto. Cuidando dos meninos. Mas por quê? É vida real. E no fundo as pessoas hoje procuram isso, né? Vida real. Sim, é porque aí a gente faz um Instagram profissional. Poderia pedir para os meninos fazer só fotos minhas no púlpito, só mensagens escritas e tal. Aí fazer todo aquele perfil profissional, mas não é isso. Olha isso, gente. Isso aí muita gente consegue fazer, mas mostrar a cara, sem maquiagem, sem filtro. Vixe. Ninguém quer. Mostrar que você cozinha, às vezes sua panela tá toda velha. Ninguém quer saber. Isso ninguém mostra. A gente só quer mostrar uma vida que não existe, porque é isso que a gente tem visto nas redes sociais. E acontece que esse é um padrão que Deus tem restaurado, por quê? Porque para quem que as mulheres hoje têm olhado? Para quem, né? Eu ministro só para as mulheres. Para quem que as mulheres hoje têm olhado? Acaba que a pessoa passa mais tempo no Instagram do que em qualquer outro lugar. Então, abre o Instagram, a gente só se vê uma vida que não existe. Mulheres superpoderosas, que conseguem dar conta de filhos, de casa, de tudo, ainda estão bonitas, maquiadas e saindo para saindo para fora. Como que consegue? Com as mesmas horas do dia que eu tenho? Então, você vê que alguma coisa ficou para trás, alguma coisa ficou mal feita ali. Uau. Então, o que eu tenho tentado é realmente isso, é mostrar que existe uma vida real e tudo bem você viver ela, é lindo, não existe coisa mais maravilhosa do que uma vida simples. Isso é demonstrado hoje que o dinheiro não se paga, o dinheiro não se compra. Que loucura. Então, esses dias eu até estava vendo um vídeo, uma série, alguma coisa, de pessoas nos Estados Unidos ricas, milionárias, e as casas eram podres. Aí a moça postou assim, você tá vendo que tem coisas que o dinheiro não compra? Então, a pessoa, tipo assim, tem gente que vive só fora de casa, né? Então, a casa é um lugar para ir dormir. Então, só que existe o simples é caro, gente. O simples o dinheiro não compra. Uau. O simples é o extraordinário, é o que o dinheiro não compra. É uma felicidade. Você vê seus filhos rindo, dando gargalhada, não é porque ganhou um tênis novo, não é porque tem um iPad, mas é porque você tá ali fazendo cosquinha nele. Nossa. Gente, é porque você tá ali conversando. Dinheiro E não você vê paga, que né? as crianças não ligam pra isso mesmo. É os pais que querem trabalhar mais pra dar um tênis de marca, é os pais que querem trabalhar mais pra dar um iPad, pra colocar em aulas. E os pais só estão trabalhando pra isso, gente, pra colocar o menino em 5 atividades na semana, em natação, em judô, em karatê, em isso e aquilo, e às vezes o filho só queria estar com o pai. Tá com o pai e com a mãe. Meu Deus do céu. E isso vem tudo, vai tudo encaixando naquilo que o pai tem dito nos últimos meses, né? Na verdade, ele é essa pregação, ele é essa mensagem. Que tudo que Deus quer evidenciar hoje é um padrão, é um modelo, né? De uma pessoa para você olhar, né? E poder falar, poxa vida, é sobre isso ali. Cara, eu consigo, não preciso de estar focado nisso. Deus não quer evidenciar a relevância talvez numa função externa, mas naquela função primordial que Deus, eu fico pensando lá no Gênesis, quando Deus devolve a honra para a mulher, né, que no castigo lá de Adão ele vai falar, mas do ventre dela vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Eu vejo o cuidado de Deus biblicamente com a mulher, eu acho algo assim fantástico. E é tudo que hoje a senhora tem gastado uma vida, juntamente com a equipe que a senhora tem, das outras pastoras, evidenciando isso entre elas, é a mensagem que vocês vivem, né? É uma fonte, exatamente. pessoal, presta atenção, é uma fonte completamente segura. Não, mas tem uma pastora que é coach, que é expert nisso, naquilo. Cara, se você não está sentando na mesa, né, mãe? Se você não está vendo de fato ali 24 horas da vida dela, sabendo acerca de ser algo seguro, não cai nessa não, que é furada. Mãe, hoje, basicamente, seria aproximadamente, você talvez não vai ter o número correto, assim, mas aproximadamente quantas mulheres, ou entre elas hoje, no total, tem tocado? Então, todas as semanas a gente faz um discipulado online, né? Na terça-feira. Entra ali umas 90 mulheres. Mas a gente tem o da leitura da Bíblia, um grupo do WhatsApp que tem 250 mulheres ali. Então, assim, e o contexto da igreja, não sei quantas mulheres tem aqui, né? Fora a rede social, Peraí. A senhora tá falando que no grupo do WhatsApp de vocês tem 250 mulheres? Não, no grupo da Bíblia. Da Bíblia, do resumo. Do resumo bíblico. Tem mais. Mulheres fazem resumo também?
Faz, desde 5 anos atrás. Faz 5 anos E já. o interessante é que a live delas, que tá entrando 90, 100 mulheres, é 6 horas da manhã. É. Aqui nessa casa todo mundo tem esses horários, né? Agora eu achei... Nossa é 6 da manhã, 5h30. Agora que a resposta é assim, por que às 6 horas da manhã? Pra não ter desculpa, né? Pra já entrar e não dizer que tem filho pra levar pra escola. Já não tem desculpa. E a gente tá mais limpa, né? Ainda às vezes no final do dia você já fez tanta coisa e tá cansada. Então ali você realmente entrega a sua primícia ao Senhor e é pra mostrar pra elas que é possível fazer isso no decorrer da semana, né? Uau. Que loucura, cara. E pastora, a ideia dessa missão que a senhora falou, dos filhos, que eu acho muito legal. Os filhos como missão, cada um é uma missão para a senhora? Ou a senhora hoje assim trabalha... Não, eu vou... Tudo no mesmo contexto? Tudo no mesmo contexto, legal. porque os 3 são diferentes, igual a senhora tem 3, né? Um diferente do outro. Eu sempre falo... Gente, essa é uma palavra assim que Deus me deu. Que a mãe, ela é a primeira a discernir o chamado do filho. Por quê? Eu olhei para a Bíblia, um dia eu me apaixonei por uma mulher na Bíblia que é a Joquebede. Fala-se pouquíssimo, né? Mas o que diz lá? Diz que Joquebede teve um menino, a sentença era de morte para todos. Sim. Na hora que ela teve o menino, ela olhou e ela viu que ele era bonito. Como assim? Toda criança a gente sabe que nasce igual, né? Nasce feia. Mas ela olhou e viu que ele era bonito. Eu vejo isso além. Eu vejo que ela olhou para ele e viu que ele tinha um chamado na hora que ele nasceu. Meu Deus. Então falou assim, todo mundo tá morrendo, mas o meu não vai morrer porque ele tem um chamado. Então eu vejo naquele momento ali Deus olhando para aquela família, falando, eles acreditaram. Então eu acredito que nós somos os primeiros a acreditar no chamado de um filho, né? E Joquebede pegou e escondeu ali Moisés por 3 meses até não conseguir mais. Entregou, né, no projeto de Deus, entregou ele no rio e o menino voltou para ela e ela criou ali Moisés. Como que Moisés não se desviou, tendo crescido no pior lugar que existia na face da terra, no palácio, onde orgias era liberada, onde bebedice, onde só era imundícia, né? Um povo totalmente idólatra. Como que Moisés não se desviou tendo crescido ali? Porque existia uma mãe, uma família que incutia os princípios enquanto ele esteve dentro de casa com ela. Então, eu vou além. Eu digo que ele deve ter ido para o palácio assim com uns 6 anos. Fala que foi até ele amamentar. Mas sabe-se lá quanto tempo amamentava antigamente? Exato. Pode ter sido 3, 4 anos e ela pode ter continuado indo ali no palácio cuidar dele. Então, eu acredito que os primeiros anos da vida de uma criança é isso. E hoje é comprovado, né? A gente tá vendo psicólogos falando... Tem um homem que... Uma frase no livro dele que ele fala assim, me dê uma criança por 6 anos que eu vou te devolver um adulto. Me dê uma criança nos seus primeiros 6 anos que eu vou te devolver um adulto com um propósito. Meu Deus. Então, tanto pro bem quanto pro mal. Então, eu vejo que esses 6 primeiros anos na vida de uma criança é muito importante. Então, ali que você imprime o que ela vai ser. Pra que ela vai se apaixonar. E os meus filhos nasceram numa família sacerdotal. Eu não posso querer que eles se apaixonem por outra coisa, a não ser a Jesus, as Escrituras. Então, essa tem sido minha missão nesses 6 primeiros anos. É realmente fazer com que eles se apaixonem por Jesus. Porque a gente acredita que eles têm um chamado para isso, né? Então, tanto para as outras coisas. A mãe tem que olhar para um filho e falar, poxa, esse menino aqui vai ser um médico. Poxa, esse menino... Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Esse menino vai ser um desportista. Então, eu vou pôr ele no esporte. Eu vou acreditar nisso. Tem que ser os primeiros a acreditar. Porque a gente quer que venha alguém de fora e discirna o chamado do filho. O que acontece hoje é que... Tem ministério de adolescentes, né? O que acontece hoje é que a gente vê que os adolescentes precisam de um pastor para vir revelar, filho, você nasceu para isso. Obrigado, Jesus, obrigado. Porque os pais não fizeram isso. Os meus filhos nunca vai precisar chegar alguém, o Pedro nunca vai precisar alguém chegar nele e falar, nossa, você vai ser igual o seu pai, você nasceu... Já sei disso, tá bom, isso é uma revelação. Então, eu já sei só de que casa. claro que você vê que cada um tem um chamado. O Pedro gosta muito de ler a Bíblia, então dá para ver que ele vai ministrar. Já o Vicente. Gente... O Vicente, ele gosta de música, ele gosta de cantar. Vicente, vamos ler aqui esse versículo. Lê, não decorou nada. Então, dá pra ver que ele não tem essa aptidão. Mas já adora cantar tudo, ele faz música. Em todo lugar ele tá batendo. Então, poxa, então já é diferente. Uau, entendeu? a mãe já é diferente. Detectou agora, ali. o Ruben tá sendo... Vamos logo decifrar, né? Mas eu acredito que todos eles têm um chamado específico pro altar. Então é isso. Então, uma mãe, ela tem esse discernimento também. Poxa, eu tô sentindo que esse menino aqui vai ser o próximo Cristiano Ronaldo. Então, peraí, futebolzinho. Uau, então, acreditar no chamado do filho, né? Meu Deus do céu. Tão nova de idade, né?
e com uma maturidade dessa absurda, dada pelo Espírito e tão precisa para os dias atuais que nós estamos vivendo hoje, né? E esse tem sido o papel desenvolvido pela senhora, muito bem desenvolvido, graças a Deus, graças ao apóstolo. Mãe, e aquela altura lá, a gente já está caminhando aqui para essa perguntinha que é interessante, que é o seguinte: naquela altura, a senhora Deus também já mostrava ali uma multidão, Deus já mostrava pessoas e tudo, mas no quesito estrutural, eu penso que isso também, como o pai fala, se isso tudo acabar, a gente vai para debaixo de uma árvore e continua lá do mesmo jeito. Mas nós já temos lá. Já tem um mato para ir, é verdade. E naquela altura, já conseguia ver algo concreto, assim, convicto e tudo mais, ou não? Hoje a senhora olha ainda e fala, meu Deus, mesmo que isso não tenha o coração de vocês, e eu sei disso, mas a senhora olha e fala, uau, cara, olha de Deus tá levando a gente, sei lá, algo do tipo? A gente nunca olhou assim para a estrutura, né? Mas a palavra é muito mais, né? Aí esses dias o Rafael recebeu uma palavra de televisão e tudo isso. Eu falo, gente... É porque a gente se olha, sempre se vê incapaz, né? A gente sempre se vê pequena, pouco, mas, nossa, só sei falar isso. Ou então, nossa, sério? Mas o Senhor vê além, né? E o Senhor não quer um expert em falar bem, nada disso, só quer um coração. E um coração a gente tem. Então, a gente está disposto a ir para o lugar onde o Senhor nos mandar. Nossa, Deus, isso é top demais, mãe. Porque, tipo, vocês carregam uma frase, eu falo vocês porque o AP, ele carrega essa frase, mas eu vejo muito ela também na senhora, que a gente não tá esperando nada. Não. A gente não espera nada. Um dia ele perguntou aqui pra nós, vocês estão esperando o quê? Aí nós, nada, então pronto. Sabe? E ver o que vocês estão fazendo hoje, muitas das vezes abrindo mão de vocês para que outros vivam também o mesmo propósito. E eu quero perguntar isso também para a senhora. Como que foi? Tipo assim, vocês estão num lugar que era só vocês, dificuldade, no frigorífico, igual lá. Gente, volta lá e vê, né? Que o frigorífico não tinha desligado os 3 meses. E hoje, 40 pessoas comendo por conta da paternidade que vocês exercem. Como que foi para você abrir mão de... Poderia, sei lá, ter mais, mas não, eu preciso agregar pessoas para o propósito. Eu acho que Deus sabe, né? A generosidade é o fato de você impartir o que tem. Então, eu entendo que quanto mais você compartilha, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Então, para que Deus está dando? Para me guardar? Se Deus está dando é porque sabe que a gente tem um coração disponível a dar para quem está precisando. Por quê? Se tem pessoa do meu lado precisando e Deus está me dando, às vezes é porque sabe que eu vou compartilhar. Às vezes, se der para a própria pessoa, ela vai engolir. Ela vai reter. Entendeu? Então, eu entendo desse propósito do compartilhar aquilo que você tem. Então, sempre a gente compartilhou, mesmo quando tinha só 10 euros, vem cá, come aqui junto com a gente. E hoje, tendo mais também. Então, só tem por que dar, gente. Só tem por que dar. Nossa. Loucura. Inclusive, eu fui lá buscar ela, porque o carro que ela supostamente tinha, ela já deu mais também. né, pra conta que ela deu. Cara, eu acho E o Rafael que... falou assim, ó, a gente vai ofertar esse carro. E eu já tinha falado, né? Nossa, o Israel tá usando mais do que eu. Vamos dar pra ele logo, então, né? Olha só. Aí ele falou assim, mas a gente vai dar, mas não é pra você ficar pensando, vamos comprar outro e não sei o quê. Eu, não, Rafael, tudo bem, eu ando de Uber. Porque sabe que agora não dá pra comprar, né? Porque às vezes a pessoa dá também pensando nisso. Entendo. Olha aí, ó. Mas Deus conhece o coração. Às vezes a pessoa dá, fala assim, eu vou dar porque agora Deus vai ter que me dar um melhor. Não, e se Deus não der? E aí? Nossa. Pega um ônibus, pega um Uber. Não tem problema. Chama o Rafa pra ir buscar na carrinha cheirando a óleo diesel. Nem fala, meu Deus do céu. E então, esse é o seu isso. coração, Você não pode né? dar querendo ter de volta, né? Você dá a oferta, você não quer olhar o que a pessoa fez. Quando você oferta, você não pode pedir de volta, né? E primeiro de tudo, nós somos a oferta. Então, eu me ofertei ao Senhor, eu não quero saber o que Deus vai fazer. Eu estou disponível aqui. Meu Deus. Esse é o seu coração. Eu lembrei que no dia que nós estava na casa lá em cima, contando moeda para ir comprar o carrinho vermelhinho. Esse é o seu coração. Isso aí é muito louco. Meu Deus. E eu falei com o Israel, eu falei assim, Israel, é profético esse carro. Aí ele, esses por dias, quê? ó, um testemunho do compartilhar, né? Eu emagreci, aí eu falei assim, Rafael, eu vou dar todas as minhas roupas
e depois a gente vai comprando. Eu compro 2 calças, uma blusinha e tal. E ele ficou assim, né? Porque ele gosta de comprar as coisas pra ele, mas aí tá bom. Revelações. Aí eu vou dar tudo. Tá bom, né? Porque não dá mais. Porque se for gastar com costureira, gasta mais do que... Aí eu coloquei isso no meu coração, vou dar todas as minhas roupas. Aí quando foi no domingo, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu vi que você emagreceu, eu vou te dar uma oferta pra você comprar só roupa. Aí eu, Rafael, você viu? Falei, eu vou dar todos, não vou guardar nenhuma melhorzinha, nenhuma... Porque às vezes a gente quer dar só o que não presta, né? Eu falei, aí falei pras meninas, pode vir aqui, tira todo o guarda-roupa, fica pra vocês. Que e é coisa, isso. Cara. Meu Deus, tá vendo? Coração, intenção do coração. Eu cheguei com um saco de moeda pra pagar o carro, cara. Vocês não estão entendendo. Era no cofre, né? Não, então conta já agora Não, conta eu tô feliz aqui e eu fiquei emocionado porque, cara, uma coisa eu vi uma história bem legal na internet de superação. O cara vendia água mineral ali e tal, e teve uma ideia mirabolante, tudo e tal, mas o cara tá lá, tá tão distante de mim. Outra coisa, eu vendo isso daqui, sabe? Vendo o coração, era uma necessidade total da senhora ter um carro naquela altura. E a gente procurando carro na internet, carro baratinho e tal. Aquele foi mesmo 550 euros. E a mãe quebrou. Tão bom. Era bonzinho, né? Tão bom. Até hoje eu vejo da vídeo, ai, que saudade desse carro. Olha só, simplicidade. E eu lembro que a mãe foi e falou assim, pai, a gente já tem metade do dinheiro. Aí, tá, mês que vem, não sei o quê. Aí juntamos, acho que fui lá no dia, encontramos o carro na internet, fui lá buscar o tal do dinheiro. Na hora que eu chego lá, a gente senta lá no chão, no tapete, não sei o que foi, começamos a contar um saco de moeda. Era o cofre dos meninos que a gente tava... juntando ali, olha né? Que coisa, nossa, cara. Então, Deus. Eu lembro que eu cheguei pra entregar o cara assim, eu tenho 550 euros. O cara, de moeda e tal. Eu falei, de moeda? De moeda, cara. Eu achei pouca nota ali, e foi tudo moeda. Então, esse é o coração do Senhor. Por isso que Deus permite tudo o que está acontecendo, por isso que Deus vai permitir que muita coisa mais aconteça. Não é por causa... cara, é por causa de um coração. É isso que Deus quer evidenciar nos dias de hoje. A palavra vai ser a mesma para a senhora, tanto para o pai. Não tem outra a não ser gratidão. Minha família foi alcançada por causa da senhora, pelo seu posicionamento, pelo posicionamento do apóstolo. A gente, como filho, entende que o pai está voando muito alto porque tem uma corda. Sabe, quando talvez você tá ali num lugar e você fala, cara, eu preciso de pular. Beleza, mas alguém tem que segurar essa corda. Entendeu? É porque hoje a gente sabe que tem um extremo, assim, que todo pastor tem medo dos seus filhos desviarem, né? Porque a gente vê, filho de pastor, gente, eu odeio essa frase, perto de mim ninguém fala isso. Filho de pastor são os piores. Filho de pastor, isso. Todo filho de pastor odeia a igreja. Para com isso, a gente vai mudar isso em nome de Jesus. Por quê? Por que os filhos de pastores? Porque o pai e a mãe queriam ir junto. Era por causa disso. Eu entendi isso, sabe? Nossa. Por que filho de pastor não gosta do ambiente de igreja? Porque o pai ia, aí a mãe, às vezes, ou por ciúmes, ou porque queria fazer e queria ser também, ia junto, deixava os filhos ou com a avó ou com os outros, então os filhos cresceram juntos. Então, eu entendi isso, falo, não, os meus filhos não. Pode ir, Rafael, mas eles estão aqui sendo bem cuidados por mim, que eu sei, né? Exato. Então, no nosso tempo, não. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão dizer, ele é apaixonado por Jesus, eu quero ser também. Meu Deus, meu pai não se encontra em outro lugar. Deve ser muito bom mesmo isso. Então, e a gente sabe que não é o pastor que é pastor, é toda a casa. Então, é uma casa pastoral. Então, os nossos filhos já nascem. Eu acredito que Deus dá uma força superior para eles, porque eles aguentam coisas que ninguém aguenta. Aguenta dormir tarde, aguenta gente em casa. E é engraçado que eles adoram. O Pedro ontem falou, não vai vir mais visita aqui, não? Quando que vai vir uma visita? É o porquê. É uma visita diferente. Que é todo dia visita. Então, eles amam esse ambiente. Então, só que a gente não pode nunca reclamar perto deles. Porque se eles veem os pais reclamando, né? Imagina. Ai, não aguento mais gente dentro de casa. Ai, não dá pra nada esse dinheiro. Então, poxa, você passou é a pior coisa do mundo. Teve uma amiga minha, pastora, que esses dias falou assim, que quando o filho dela era criança, ele já tem 20 anos, é uma bênção hoje. E ela falou assim, nossa, uma vez ele era criança, ele tinha 6 anos, aí na salinha, são pastores de igreja. Falaram assim, o que você quer ser quando crescer? Médico. Você não quer ser pastor? Não, Deus me livre, pastor trabalha demais. Ele falava assim, mãe. Aí ela falou, filho, por que você falou isso que você não quer ser? Porque trabalha demais, mãe. Vocês trabalham no domingo, vocês trabalham de madrugada, vocês trabalham toda hora. Aí ela falou assim, eu entendi, né? Ela falou, eu entendi que o meu primeiro chamado era os meus filhos. E trabalhei por isso e hoje eles amam. Então, assim, foram fazer faculdade, não quero. Pai, por favor, deixa eu servir aqui. Aí estão fazendo seminário.
são músicos, né, da igreja e tudo, então amam esse ambiente. Então, o que foi desmistificado ali? É que eles tiveram cuidado da mãe, porque eles tiveram o ambiente da igreja como um ambiente saudável, tiveram a igreja como uma família, né? Que legal. Então, a igreja é a nossa casa, a nossa família. Então, é muito mais família, às vezes, do que a nossa própria família, né? A gente se sente muito melhor. Então, tem que mostrar para as crianças esse sentimento também, de que é um sentimento puro, né? Um sentimento dado pelo próprio Senhor, de que o Senhor supre, o Senhor dá. Ontem o Pedro me fez uma pergunta, você vai ver, começar a crescer, é a própria revelação do Senhor. Olha. Mãe, quem deu essa comida? Aí Deus, filho. Não, mãe, de onde veio essa comida? Ele querendo dizer que eu falasse, foi o mercado, né? Uhum. Aí eu falei, a gente não foi ali comprar, mas de onde que veio o dinheiro? Eu falei, filho, tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, eles têm que crescer com esse entendimento. Tem, mas é porque Deus dá. Uau. É porque Deus dá. Então, tem que crescer, assim, apaixonado por Jesus, entendendo, né, que tudo que tem é porque Deus dá. Até se a gente não tiver a saúde, né? E é tudo Deus que dá. Que coisa. Se a gente tem garra para ir buscar, também é porque Deus dá. Então, tem que crescer mostrando isso para os meninos. Só quebrou um tabu aqui agora gigantesco. Porque Exatamente. quando a criança é uma criança, né, no caso, ela nunca vai sentir aquele sentimento de troca. Poxa, meu pai e minha mãe estão me trocando, né? Eles não têm entendimento do que é, de fato, entendimento concreto do que é uma igreja e tudo. Então, esse lugar Sim. que a senhora está evidenciando, que tá tudo bem, eu tô aqui cuidando deles. Eles nunca vão se sentir trocados. E ele só que tem... Quer falar? Vem cá, Xelox. Xelox. Quer fazer uma participação? Ó o filho de pastor. Ele Ó o filho sempre, de ele pastor. sempre Ó o filho de participa. Eu vim falar exatamente isso que a pastora falou, que eu sempre falo com a minha mãe, que é, eu cresci num ambiente onde todos os adultos eram pastores. Eu até um tempo achei que todo adulto era um pastor. Mas depois eu descobri que não. E esse Só entendimento existia pastor, né? é, tipo assim, não digo novo, mas pra mim é recente ver pastores assim. Até falo que eu acho top da senhora do AP, que vocês às vezes, tipo assim, ele viaja, mas ele depois sempre tem um tempinho. E eu nunca tinha visto isso antes. Claro que hoje em dia minha mãe e meu pai também têm esse entendimento, mas foi depois de um tempo difícil para eles restaurarem isso em mim, para eu querer estar na igreja. Hoje em dia, graças a Deus, estou aqui, inclusive estou aqui, né? Mas Tô isso convertida. é muito... tô gospel, né? Agora eu tô gospel. Tá lindo, Mas- tá mais bonito. Mas é isso, e eu vejo que com os meninos não vai acontecer isso. Inclusive, eu acho que eu falei pro pastor Wesley, teve um momento aqui que eu peguei e falei, tava num momento aqui que eu tava entendendo algumas coisas, eu fiz até um ato profético com meu irmão, que eu falei que ele não vai precisar passar pelo que eu passei pra amar a igreja. Eu já vejo que isso acontece com ele, né? E é isso, porque minha mãe entendeu esse lugar. Ela fala sempre, tipo, ela trabalhava no banco, ela tinha uma posição, ela depois foi pastora e se gastava muito na igreja. E depois ela falou que foi promovida a dolar. Aí hoje em dia, eu, meu irmão e tal, até o Gui vê isso, né? E usufrui disso. E vocês não vão precisar passar por isso. Eu acho isso muito bonito. E eu acho muito... Tem um testemunho da Aline que eu sempre falo para as mães de adolescentes, assim, porque eu ainda não tenho filho adolescente, né? Mas ela fala assim... hoje os filhos dela são grandes, ela podia sair mais, né? E aí alguém perguntou dela assim, mas por que você não vai fazer alguma coisa? Você fica o dia todo dentro de casa? E aí ela falou assim pra mim, eu fico esperando o Miguel, porque ele sabe que tem alguém esperando ele. Imagine que um adolescente tá lá, todos vão sair da escola, vão tudo passear. Aí ele fala assim, não, minha mãe tá me esperando em casa. Se não tiver nenhuma mãe esperando, se a mãe estiver aqui na igreja o dia todo, aí eu vou, ela nem vai sentir falta. Pois é, verdade. Eu vou conseguir ficar mais 1 hora lá brincando, ninguém nem vai saber que eu tava aqui. E ela fala, não, Siri, eu preciso ficar esperando o Miguel. Uau. Ele precisa saber que tem alguém esperando ele. Que loucura, cara. Então, Meu Deus do isso. céu. E é isso aí, faz diferença mesmo. Ai, eu não tinha gente. isso, por isso que eu não vou voltar pra casa. É verdade. Rouba mesmo, cara. Isso, Não, isso mas aí, isso a é senhora muito levantou top. uma coisa aqui, cara, que isso é fundamental. Mas sabe que tem Isso é esses muito questionamentos, porque a importante, gente é cara. carnal, né? O Pedro esses dias falou de novo, o Rafael viajou de novo, aí ele falou assim, por que só o meu pai tem que viajar? E os outros não? Só que comparando com os outros pastores, que é o ambiente que ele vive, né? Porque só o meu pai vai e o pai da Luísa está. Aí eu falei assim, porque cada um... Tentei explicar pra ele, cada um tem um chamado filho, mas o seu pai vai porque ele está fazendo a obra, porque tem pessoas doentes que precisam ser curadas, e tem pessoas que não conhecem Jesus, e quando o papai falar, vai conhecer. Olha só que bom, né? As pessoas estão tristes vão ficar alegres porque o papai pregou, porque Jesus escolheu ele para isso. Aí tentando explicar que é maravilhoso ele estar indo. Uau. Porque se eu ficar atrás reclamando, poxa, é verdade, só o seu pai vai. Ai, tô aqui sem meu marido e não sei o quê.
Aí ele vai falar, caramba, é ruim mesmo. Aí eu, não, filho, é maravilhoso, mas a gente sabia que tem gente lá doente que o papai vai orar e vai ficar curada? Ele, mamãe, eu é. E eu falei, Deus nos escolheu pra isso, então a gente é muito abençoado e tal. Aí ele, né? Aí pegou, já mudou de assunto. Então tem que sempre desmistificar isso. E o que a senhora tá falando me lembra da mãe de John Wesley, que fala alguns livros assim, que eu gosto muito da vida dele, que a mãe dele é a maior responsável pelo ministério dele, John Wesley, Charles Wesley, porque ela ensinou os filhos dela a amarem a Jesus acima de todas as coisas. E quando uma mãe, que a senhora está entendendo isso, está fazendo isso nos dias de hoje, no dela já era difícil, imagine hoje. Nossa. E a senhora já está fazendo isso e mais, ensinando isso... Cara, pra mim, imagine os nossos filhos como serão, sabe? E eu louvo a Deus pelo trabalho que vocês estão fazendo no Entre Elas. Eu quero assistir hoje esse podcast, que deve ter tá top. Sabe o que eu penso? A gente tem hoje. Ai, não, é amanhã. Não, já assisti. Você tá no metaverso, cara. Você tá no universo paralelo. Sabe o que eu penso? A gente fala muito de um avivamento se aproximando. E eu tenho muito sentimento no meu coração de que é os nossos filhos que vão viver esse avivamento, de que a gente está só preparando um caminho para eles. Então, muitas palavras que o Rafael tem sobre a vida dele e tudo, mas eu sei que muitas coisas vai se realizar na vida do Pedro, do Vicente, do Rubem. Então, a gente está trabalhando para eles, né? Tá trabalhando para eles terem um futuro com Deus e não passar, às vezes, pelas mesmas lutas que nós passamos, né? É diferente. Por isso que eles vão mais longe, né, mãe? É verdade. Porque onde a gente errou, ou a gente tropeçou, eles não vão tropeçar e eles vão 2 vezes mais longe que nós. Impressionante. A pastora Cília tá tomada. Ela... Como sempre, né? Sempre. Ela é tipo aqueles, cutelozinhos assim, que vem com a pontinha. Devagarzinho. Na hora que você vê, já tá envolvido já. E já teve ali a exposição e a cura ao mesmo tempo. Eu acho tão bonito, porque é como se fala, peraí, vem cá que eu vou te fazer um curativo aqui agora, eu vou te evidenciar, aqui tá ferido. A senhora carrega isso muito nítido, a senhora sabe disso. Porque de uma forma muito, talvez não é a palavra certa, sutil. Cirúrgica, a palavra ideal. A produção tá demais. É como se fosse algo cirúrgico, a senhora consegue tocar e falar assim, aqui, ó, é aqui, ó. Tá, mas aqui, já estou pegando logo aqui a gazinha, a compressa, o mertiolate, já vai ficar tudo bem. Não tem nada perdido, né? Porque nessa simplicidade e tudo, E os testemunhos mais lindos que eu escuto não são, assim, para o mundo não são grandes testemunhos, mas é realmente testemunhos de pastora. Eu voltei a cozinhar dentro de casa. Nossa. Pastora, eu fiquei feliz hoje porque eu arrumei a casa. São os testemunhos mais lindos. Para mim é muito melhor do que um bum-bum-bum na igreja. São esses pequenos testemunhos que eu recebo no decorrer da semana, né? Nossa, eu fiz aquele bolo igual a senhora fez, deixei minha casa com cheiro de bolo. Olha. Eu sempre falo isso, gente, não tem ambientador que supera o cheiro de um bolo de uma casa, não é verdade? Tem cheiro mais gostoso? Não há. Não tem, né? Inclusive não tem a Rick, nada. É cheiro de bolo. Meu Deus. Então, se a gente entende essas pequenas coisas, né? Nossa, faz toda a diferença, né, pastor? Agora uma perguntinha aqui que eu preciso te perguntar isso. A senhora disse alguns minutos atrás acerca de que a senhora está escrevendo um livro que não é escrevendo um livro, né? Sua vida está sendo um livro. Tá sendo escrita. Exato. E acerca desse tema, desse conteúdo, assim, que a senhora... Vamos dizer que, de fato, tem sido para mim, para minha casa, tem sido para várias outras famílias. Eu sei que tem pessoas no Brasil que acompanham também os discipulados de manhã e tudo mais. Enfim, e acerca de escrever um livro? Já passou isso pela cabeça? Já tem um livro pronto e a gente não está sabendo de nada? Igual a faculdade de engenharia, que ninguém sabe de nada. É verdade, que essa daí foi revelada. Tá vendo? Tem tudo as técnicas. Como é que é isso, mãe? Já passou isso? Não sei. O Rafael esses dias compartilhou comigo, vai escrevendo, acho que no tempo certo, vai ter o meu tempo, vai ter o tempo certo, né? Todo dia eu escrevo uma linhazinha. Nossa. Logo eu sento com o Cauê. Logo eu sento com o Cauê pra mostrar. Redigir isso tudo aí. Que legal, Vai ter o tempo, tudo tem o seu tempo, né? Hoje, realmente, eu tô focada em deixar Deus me escrever. Uau! Depois eu escrevo o que ele escreveu. Ai, meu Deus. E é isso, pastora. Obrigado, né? Mesmo, gratidão infinita, gratidão forever.
Já agora, assim, uma mãe está aqui diante da senhora agora, vamos colocar aqui um quadro atual. Existe uma mãe aqui diante da senhora agora, ela está desesperada porque o filho está jogado na creche, o marido está triste com ela está trabalhando fora e o marido não está posicionado, está na cachaça. Olha o B.O. que eu coloquei. Como se isso fosse alguma novidade, né? Mas pronto. Exatamente. Se a senhora pudesse olhar dentro do olho dela agora, dessa mulher que está desesperada, assim, precisando de um cuidado, a senhora partiria de onde? Primeiro, eu falaria para ela trabalhar menos. Talvez não deixar de trabalhar, mas trabalhar menos 1 hora, menos 2 horas faria uma diferença. Para ela poder ter um cuidado, focar esse tempo em outros cuidados, né? Tem coisas que só nós podemos fazer. Tem coisa que... aqui na igreja a gente sabe, eu não estou na igreja todo dia, então muitas coisas... As pessoas fazem muitas coisas, por exemplo, para o Rafael. Mas quando chega dentro de casa, só eu posso ser a esposa dele. Para os meus filhos, pessoas podem fazer coisas para eles, mas só eu posso ocupar esse lugar de mãe deles. Uau. Então, existe um lugar que nós somos insubstituíveis. Não é no cargo de sucesso, porque a empresa vai arranjar outra pessoa melhor do que você. Não é trabalhando, né? Tem pessoas que podem te substituir, mas sendo... Onde você é insubstituível, ocupe esse lugar. Então, trabalhe menos, foque nas coisas que são prioritárias, nos lugares que você é insubstituível. E ore mais. Ore mais, porque o Senhor tem resposta para tudo. Existe um lugar em Deus, esse lugar em oração, que nós conseguimos ter as respostas para todos os questionamentos e o Senhor nos direciona. Então, trabalhe menos, ore mais e cuide mais. Uau! Mais alguma coisa, Daniel? Indizível. Simples, porém muito profundo. Meu Deus. É isso, cara. Eu acho que esse podcast que vai sair, pastora, acho que isso que vai ser definir, sabe? Simples e profundo. É a vida da senhora, a gente vê isso. É simples, mas o simples às vezes não é fácil, é muito profundo. E o que a nossa geração hoje precisa é isso. Amém. E é que a senhora continue. Nós estaremos aqui sempre para servir a senhora, assim como a senhora nos ensina a servir. E muito obrigado. Muito obrigado, porque a senhora passou aqui com um caminhão. A gente não anotou a placa de novo. Essa mesa aqui, Rafa, tem um problema. O pessoal passa aqui de caminhão, muito a gente veloz. É muito veloz. A cabeça tenta, mas não dá para alcançar. Mas de verdade, obrigado pela vida da senhora. Obrigado por ter aberto a geladeira da senhora e compartilhado com a gente. Várias vezes. Várias vezes isso. E hoje não é mais um frigorífico, né? São 40. Amém. E tem mais. Ainda vai vir mais, né? Vixe, em nome de Jesus. Tem uns das outras nações ainda que virão. Eu tô falando, gente. Eu tô falando. O Dani é legal só pra gente caminhando pro desfecho aqui. E o apóstolo investir nos homens e a senhora vem do lado de cá investir nas mulheres. Então, é um alinhamento. É uma palavra que se completa, né? Exato. Ô, gente, o que eu faço? Literalmente. Ai, meu Deus do céu. Vem pra casa você também. Ó, bordão do Em Casa aí, já. E aí, pastora Cília, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por nos permitir ter a honra de caminhar do lado de vocês. Obrigado por ser tão acessível. Talvez as pessoas não saibam tanto que vocês são acessíveis. Obrigado pelo seu coração, obrigado por nos ensinar sempre. Obrigado por ser uma mãe zelosa por essa casa. Seus filhos estão muito felizes de ter a senhora como mãe. E eu quero agradecer vocês também, porque ver os frutos, né, dando efeito, a gente vê, opa, não estou trabalhando em vão. Então, aqui estou em frente de 2 homens que têm sido um exemplo mesmo de transformação, um exemplo de tudo aquilo que o Senhor tem feito, um exemplo de que estão ouvindo a palavra, estão obedecendo e estão fazendo. Então, é uma honra ver os frutos dando frutos. Amém. Deus Glória, abençoe. Amém. Tá Meu louco, Deus bem. do céu. Eu não sei também, não sei se eu termino, se nós continuamos. Você, mulher, por favor, você, mulher, você envia esse podcast para outra mulher, para sua amiga de trabalho. Ah, mas ela não vai na igreja. Não, manda para ela. Manda para ela, porque simples e profundo. Fala só isso para ela. Vou te mandar algo simples, porém muito profundo.
Vou te mandar uma coisa que é melhor que a série da Netflix, que vai encher sua alma de coisinha, de tititi, tatatá, de Deus. Não, vou te mandar algo que vai transformar a sua vida. Pessoal, no mais é isso. Estamos muito felizes mais uma vez. Obrigado, pastora Síria. Acompanhe os próximos episódios. Você que acompanhou esse podcast completo, volta lá nos podcasts, nos primeiros podcasts que saiu lá com o apóstolo. Ele vai contar uma história, um bocadinho também da pastora Síria. Muita coisa interessante que a gente não falou aqui, que já tinha gravado. Ou seja, volta lá, dá uma revisada. Seja abençoado também. Essa mulherada tá tomada e vem novidades aí. Vocês já viram o que passou aí nos episódios anteriores. Tem muita coisa interessante. No mais, não deixe de dar o seu curtir, deixe lá o seu comentário, coloca lá algum tema que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para essa mesa estendida para sua casa. Faça igual esse homem de Deus falou aqui agora. Seja um evangelista, seja um missionário. Exatamente. Como? Tem alguém ali que tá com alguma dificuldade no casamento? Mesmo se não tiver, cara, isso daqui é algo valioso demais. Muito. Manda para todo mundo. Mais alguma coisa, Sherlock? Daniel, tá tudo? Tudo, Dani. Produção, tá tudo ok? No mais é isso, semana que vem nós tá de volta. Nós estamos se entre elas não vier, né? Não tomar esse estúdio aqui, pintar essas paredes tudo de rosa e mandar nós pro raio que eu parta, eu já não tô entendendo mais nada. Pessoal, Gente, beijo, abraço. fomos. Valeu. Com Deus.